Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver assistindo. Meu nome é Gustavo, do 106BR, e hoje a gente teve alguns problemas na gravação da aula mesmo, do programa. Então hoje, e esperamos que somente hoje, eu estou fazendo essa gravação daqui de casa, porque enfim, a gente prometeu que ia postar tudo, então a gente vai postar tudo. Então, hoje é a aula 1, aqui está um pequeno cronograma do que a gente vai tratar hoje. Primeiro, enfim, a gente vai dar as boas-vindas, apresentar um pouco o time e tal, e falar de vários detalhes logísticos para a aula. Depois a gente vai apresentar para vocês Carol, o robô, que é o carinha com quem a gente vai começar a programar. Depois a gente vai começar a programar com o Carol, e depois a gente vai falar de estruturas de controle, que vocês vão entender daqui a pouco o que é. Então, sejam todos bem-vindos. A gente está super empolgado com essa aula e tal. Falando um pouco do nosso time. Bom, nosso time é basicamente composto de 7 pessoas. Tem eu e o Michael, que foi, enfim, quem teve a ideia de trazer essa aula pra cá e tal. A gente sentiu a necessidade de fazer isso e a gente falou, vamos começar. E tem todo um time que tá, espalhado aí pelo mundo. Eles não vão estar presentes durante a aula com a gente, mas sem eles essas aulas não estariam acontecendo. São eles os responsáveis por, enfim, tá fazendo a tradução de vários documentos. Eles ajudaram a gente a ler as inscrições de todo mundo, a fazer várias coisas que tem que fazer para as lições de casa funcionarem, enfim. Sem essas aulas, sem essas pessoas, essas aulas não estariam acontecendo. Então, bom, enfim, aí eu reconheço bem a importância de todas elas. E lógico, temos vocês, os participantes. A gente teve uma diversidade bem legal nos interessados. Os participantes mais novos tinham 13 anos, e aí a maioria das pessoas tinha entre 15 e 25 anos. Acho que a média de idade foi 21. Só que assim, a gente teve vários interessados que tinham mais idade. Então teve gente de 30, 40, 50. A pessoa mais velha tinha 67 anos. Então a gente gostou muito de ver pessoas enfim, que são tão diferentes, interessadas nessa aula. Deixou a gente bem otimista com o que a gente está fazendo. Agora, a gente queria falar um pouco do quais são os nossos objetivos com esse curso, né? O que é o CS 106BR. Bom, o nome dessa aula em Stanford, além do código CS 106A, Introdução à metodologia de programação. O que isso significa? Significa que a aula vai cobrir conceitos, bons princípios de engenharia de software. E esses conceitos eles se aplicam a várias línguas. Ou seja, em programação você pode, enfim, escrever código em diferentes línguas, em Java, em C, em C++. Se você não tem ideia do que são as coisas diferentes, não tem problema. Essa aula é para quem não tem experiência alguma com ciência da computação. É para quem nunca viu nada disso mesmo, ou para quem viu pouca coisa. Bom, como a gente tem que mostrar para vocês o que são bons princípios de programação, a gente tem que escolher uma língua para fazer isso, porque a gente não consegue aprender a escrever sem ter uma língua, certo? A gente escolhe Java. Poderíamos ter escolhido qualquer outra. Mas a gente escolhe Java e a gente vai realmente tentar ensinar, assim, sabe, bons hábitos de programação, sabe? O que você escrever um código bom, um código com um bom estilo e que é bem legível para todo mundo. Enfim, a gente vai falar bastante do que é um bom código, do que é um código com estilo bom nas próximas semanas. Enfim, é aquela coisa, sabe? Para você saber escrever, para você ser um bom escritor, você precisa saber uma língua. Só que saber uma língua não necessariamente significa que você é bom escritor. É a mesma coisa com programação. Tem gente que às vezes acaba aprendendo por conta, começa a aprender por conta, e muitas vezes acaba tendo vários problemas no estilo do código que eles escrevem, porque acabaram pegando vários maus hábitos que muitas vezes são difíceis de se desapegar. Então, se você não tem nenhuma experiência com programação, na verdade pode ser alguma coisa boa, porque significa que você não tem nenhum mau hábito. Então está muito puro para conseguir absorver muito do que a gente vai passar aqui. O CS106BR, essa é uma notícia meio frustrante na verdade, mas o CS106BR
Você não vai acabar essas aulas sabendo, tipo, programar vários aplicativos e fazer sites lindos e tal. Não é essa a intenção da nossa aula. Entretanto, tudo que a gente vai te ensinar aqui, a gente espera que te dê uma confiança muito boa de que você pode aprender isso tudo tranquilamente se você quiser. E além disso, essa aula também vai te dar uma segurança muito boa de que você consegue entender código se você for ler o código de alguém e tal. A gente espera que você nunca mais bata o olho em um programa e fala, caraca, o que é isso? Eu não entendo nada do que está acontecendo. Mas que você consiga, sabe, deduzir coisas a partir do que você aprendeu. E a gente quer muito que todos vocês mandem muito bem nessa aula. Como a gente falou, é uma aula realmente para quem não tem base alguma de programação. Ela não tem um conteúdo impossível, mas ela vai acontecer num ritmo muito rápido. Essa aula em Stanford acontece em 10 semanas. E aqui a gente está fazendo ela em 4 semanas. Então o ritmo vai ser muito rápido, vai exigir muita disciplina. Mas assim, se você fizer tudo certinho, assistir as aulas, tirar dúvidas, a gente vai ter vários lugares para tirar dúvidas, a gente vai falar disso daqui a pouco, e fazer as lições de casa, provavelmente não vai ter erro, você vai conseguir aprender, aproveitar muito bem todo o conteúdo que a gente vai passar. Bom, para escrever código em Java, a gente tem que usar um programa, e a gente escolheu o Eclipse. O Eclipse, ele é um software que a gente pode usar de graça, então vocês podem baixar de graça. E o modo como a gente vai fazer, como vocês vão baixar esse Eclipse, ele está na nossa pasta do Google Drive e no nosso site. E na verdade isso leva a gente para a segunda parte, que é onde que vocês vão conseguir todas as informações que vocês precisam para fazer a aula e onde que vai estar todo o material da aula. Bom, tudo vai estar basicamente nesses dois lugares. No site, então no www.cs106br.org e numa pasta do Google Drive que a gente vai, enfim, mandar o link para todos vocês. Para quem não souber usar o Google Drive, tenta aprender, provavelmente vai ser importante, porque talvez a gente não consiga colocar tudo no site, muita coisa vai ficar só na pasta do Google Drive. A gente vai mandar essas informações por e-mail, então também é importante que vocês adicionem o nosso e-mail, o contato @cs106br.org, como contato no seu e-mail, sabe? Porque a gente teve vários problemas de enviar e-mail pro pessoal, ir pro spam, ou de nem chegar pra pessoa, de tipo, ir direto pro lixo e tal. E se você adicionar o e-mail do CS106BR como contato seu, como amigo seu no e-mail, provavelmente isso não vai acontecer mais, o e-mail vai chegar normal na sua caixa de entrada. Então essa também é uma outra coisa importante da logística e da aula, adiciona a gente como contato. Sobre lições. As lições são uma parte extremamente importante, elas são na verdade a parte que mais demanda tempo de vocês. A gente vai ter em torno de 4 horas e meia de aula por semana, talvez 5 horas e meia, e cerca de 15, 20 ou até 25 horas de lição de casa, varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente até que demora, sei lá, 6 horas para fazer, que vai acabar usando 6 horas por semana para fazer lições de casa, e tem gente que vai demorar 40, 50 horas, varia muito. E isso varia por diversas razões, sabe? Às vezes tem alguma coisa no meio da sua lição, um probleminha que você não está conseguindo resolver e demora um tempão para você achar, e quando você acha era uma coisa super pequena, super boba. Mas enfim, tem várias razões pelas quais as pessoas podem demorar mais ou menos para fazer lição. Mas é mais ou menos essa proporção, sabe? 5 horas de aula, 20 horas, 25 horas por semana de lição de casa. E uma coisa muito boa do curso como um todo é que, assim, essa é a primeira vez que a gente está fazendo isso, sabe? De trazer, primeiro, de ensinar ciências da computação, e segundo, eu nunca vi nenhuma iniciativa desse tipo, sabe? De pegar uma aula de Stanford, pelo menos uma aula de ciência da computação de Stanford, e levar para outro país. Talvez tenha, eu não conheço, mas eu não ouvi falar. Então é uma coisa super nova e tal, e como toda coisa nova, e como acontece com todo iniciante, vai dar muita coisa errada. Sabe, às vezes, como aconteceu hoje, a aula não vai ser gravada, ou enfim, eu não vou saber explicar algum conceito direito, ou vou acabar me atrapalhando quando eu estou ensinando. E isso faz parte, sabe? Mas uma coisa muito boa é que vocês dependem muito pouco da gente para conseguir aprender. Depende muito mesmo de vocês, da disciplina para estudar e da disciplina para fazer a lição de casa.
Lição de casa é o momento em que eu mais aprendi quando eu fiz essa aula em Stanford, sabe? Tipo, a aula era um lugar legal pro professor introduzir alguns conceitos e tal, mas o momento que eu mais aprendi era fazendo a mesma lição de casa, quando você aplica tudo que você viu e tal, e tudo faz sentido na hora que você está fazendo a lição de casa. Então, tá aí um pouco das lições. Provas, sobre exames, provas. A gente não vai ter prova nem exame, porque a gente acredita que quem está acompanhando essas aulas está acompanhando mesmo pela motivação, pela paixão de tentar aprender a ciência da computação, né? Então não vamos ter provas. E diferenças sobre o CS106A em Stanford e o CS106BR aqui. Bom, a primeira grande diferença é que a aula lá é ensinada em inglês e aqui é ensinada em português. E aí entra um detalhe importante. Muito do código que a gente vai usar, ou quase tudo, vai ser feito em inglês. E por que isso? Bom, primeiro detalhe mais importante, a razão mais importante, é que a maioria das coisas que são feitas em programação, em ciência da computação, estão em inglês. Então se você for procurar informação sobre uma dúvida que você tem de como escrever um código, essa informação provavelmente vai estar em inglês, sabe? Toda a documentação de como você usa códigos e tal, a maior parte disso está tudo em inglês. Então é um bom hábito para você tentar aprender a programar já em inglês, sabe? Porque aí não fica uma transição dura de fazer. Aprendi em português e agora estou indo para inglês. E segundo, que todo o material que a gente, tipo, o Eclipse e tal, tudo isso funciona em inglês. Então a gente vai precisar usar inglês para fazer os nossos códigos e tal. Mas relaxa, se você não souber inglês, se você não tiver confiança com o inglês, isso não é problema algum. Tem muito programador muito bom que ou não sabe inglês ou fala inglês muito mal, sabe? Isso não é problema nenhum, eles ainda são ótimos programadores. Então são só algumas palavras que você tem que aprender e tal, mas nada de impossível, é bem simples na verdade. Beleza? Uma coisa ruim de estar gravando isso daqui na minha casa e não nessa aula é que a gente não tem espaço para perguntas, né? Mas enfim, se tem dúvidas, vocês podem mandar no e-mail ou mandar no fórum, que na verdade é uma coisa que eu tinha que falar e eu esqueci. Fórum. A gente vai ter um fórum onde todo mundo, tanto o pessoal do presencial quanto o pessoal que está acompanhando a aula online, vai poder tirar dúvida. E no momento que você posta uma dúvida, todo mundo consegue ver, e assim pessoas que tiverem aquela dúvida também vão ver as respostas que a gente dá para elas e não vão precisar perguntar de novo. Então a gente vai ter esse fórum que vai ser um lugar bem legal para a gente manter, para a gente ter a nossa comunicação. Beleza? Então, agora eu vou apresentar para vocês Carol, o robô. Explicando um pouquinho de onde que veio o Carol. Alguns anos atrás, um cara lá de Stanford pensou, cara, e se a gente começasse a ensinar a ciência da computação para o pessoal de um jeito ou com uma língua que não exigisse que eles se preocupassem tanto com detalhes pequenos da língua, que não fosse uma língua muito complicada, que eles conseguissem aprender a língua bem rapidinho e depois conseguissem aplicar os conceitos da língua em engenharia de software, ou seja, que eles conseguissem focar na parte da engenharia de software, que é a parte principal da nossa aula. E foi daí que surgiu o Carol, o robô. O Carol é justamente essa língua mais simples, que permite que você, enfim, comece a aplicar conceitos da engenharia de software bem rápido, sem ter que se preocupar tanto com detalhes bobos da língua. Então a gente vai estar usando o Carol até a próxima aula, ou seja, até quarta-feira. A primeira lição de vocês é sobre Carol, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Agora é o momento de apresentar vocês para o Carol. E muito provavelmente vocês já viram o Carol. Bom, olha só, o Carol está aí na tela. Tudo bonitão. E esse é o Carol, e provavelmente vocês já viram ele em algum lugar, porque a gente colocou ele em vários lugares do nosso site e na página do Facebook. E o Carol é um robô. E agora a gente vai falar um pouco do mundo onde ele vive. Bom, esse daqui é o Carol, e isso daqui é um exemplo de mundo do Carol, certo? E bom, o Carol ele vive numa matriz, ou seja, num lugar que tem linhas. Bom, esse daqui é o Carol. Essa daqui é a matriz onde ele vive. E ele vive num lugar onde tem linhas e onde tem colunas. Beleza? E o Carol vai sempre vai se encontrar em uma posição que é definida por linhas e colunas. Então, por exemplo, aqui ele está na posição 1, 1. Se ele estivesse aqui, ele ia estar na posição 1, 2. Então ele vai sempre estar em algum desses pontos da matriz. E
Bom, o Carol ele tá em um mundo que é cercado por essa parede mais externa, certo? E ele não pode ir pra fora desse mundo, tipo, ele não pode dar um passo pro lado e, sei lá, cair num abismo, alguma coisa. Ele só existe dentro dessa borda, dentro dessa parede mais externa. Ele não pode ir pra fora dela. E dentro da matriz, e dentro dessa parede externa, tem outras paredes, tem paredes internas. E essas paredes, o que acontece é o seguinte, elas não são transponíveis, ou seja, o Carol não pode sair da posição 1, 1 e ir para a posição 2, 1, sabe, em um passo só. Ele teria que dar a volta e tal, então ele não consegue transpor essas paredes. Além disso, nesse mundo a gente tem beepers. Beepers são esses losangos aqui. O beeper, bom, você pode imaginar o beeper como um doce, ou como um jornal, ou como qualquer objeto. A ideia é que a gente vai chamar essas coisas de beeper. E o Carol tem uma mochilinha de beepers. Ele carrega com ele uma mochilinha de beepers. E o Carol pode colocar beepers na mochila, ou ele pode tirar beepers da mochila dele e colocar no lugar onde ele está. Então, bom, se o Carol estivesse na posição 3-3, ou seja, sobre esse beeper aqui que está marcado, ele poderia pegar o beeper e colocar na mochila dele. Ele não pode, tipo, pegar o beeper de longe, ele tem que estar em cima do beeper para conseguir pegar ele e colocar na mochila. E a mesma coisa para colocar um beeper na matriz. Ele consegue colocar beepers no mundo, mas só no lugar onde ele está. Então, se a gente falasse pro Carol colocar um beeper do jeito que ele está aqui no mundo, ele colocaria um beeper na posição 1-1. Ele não consegue, tipo, jogar um beeper para posição 1-2 ou para 1-3. Ele só consegue colocar o beeper na posição onde ele está. Além disso, a mochilinha do Carol pode ter infinitos beepers. Ela pode ter um número limitado de beepers, ou ela pode ter nenhum beeper. E essa é uma informação que vai fazer mais sentido daqui a pouco. Bom, assim a gente define o mundo do Carol. O mundo do Carol é isso, é simples assim. Espero que tenha ficado claro. E continuemos. Bom, esse daqui é um resuminho para quem quiser revisar nos slides o mundo do Carol. Aqui está tudo que eu acabei de falar escrito. E agora, a gente vai começar a falar de programar mesmo com o Carol. Olha só como as coisas são rápidas. O Carol, ele obedece 4 comandos. 4 comandos. O primeiro deles é move. E o que o move faz, ele faz o Carol se mover um passo para frente. Então, nesse exemplo aqui que a gente tinha, se a gente falasse pro Carol, Carol, move, ele ia ir para a posição 1, 2. Certo? Ele vai para frente. O próximo comando é turn left. Turn left significa virar para a esquerda. Então, o que o turn left faz é fazer o Carol virar para a esquerda. Então, a frente dele, se a gente falasse Carol turn left, essa frente dele ia estar olhando para cima, para o norte. Agora, se a gente mandasse ele turn left. Então, ele basicamente gira 90 graus para a esquerda. Aliás, no sentido anti-horário. Depois de turn left, o próximo comando é pick beeper, que é o negócio de o Carol pegar o beeper do lugar onde ele está e colocar na mochila dele, que eu já expliquei agora há pouco. Então é isso. E daí o outro é put beeper, que é tirar o beeper da mochila e colocar no lugar onde ele está. Certo? Então são esses os 4 comandos que o Carol obedece: move, turn left, pick beeper, put beeper. E pronto, você acaba de aprender uma nova língua, que é a língua do Carol. Esses são os 4 comandos que a gente vai usar para programar com o Carol. Na verdade, tem mais alguns que tem a ver com ele sentir o mundo ao redor dele, mas a gente vai falar deles daqui a pouco. Os comandos principais são esses 4. E com eles, a gente já pode, na verdade, começar a programar. Então a gente vai abrir aqui o Eclipse, que vai ser o programa que eu acabei de falar que a gente vai usar para fazer os programas para aula. E a gente tem uma primeira missão... Opa, abriu errado. A gente tem uma primeira missão com o Carol. Tem a nossa primeira missão e a missão é a seguinte. Tá aqui o Carol
no mundo dele. Esse mundo é diferente do que eu tinha mostrado no exemplo, né? A gente pode programar esse mundo para ser diferente, diferentes situações e tal. Enfim, tá aqui o Carol no mundo dele e o que a gente quer fazer é o seguinte. A gente quer que o Carol pegue esse beeper e leve ele pra cá, para essa posição aqui, a 2, 4, e depois que o Carol termine nessa posição aqui, na posição 2, 5. Então, que ele tire o beeper daqui, coloque o beeper aqui e termine nessa posição olhando pro leste, pro lado direito. Beleza? E agora a gente vai tentar fazer isso. A gente vai começar o nosso programa do zero e a gente vai resolver usando os comandos que eu acabei de apresentar para vocês. Então, bom, se a gente fosse tentar resolver esse problema, o primeiro comando que a gente ia falar pro Carol é move, certo? Para ele ir em direção ao beeper. Depois a gente ia falar para ele pick beeper. Depois a gente pode, bom, aqui tem, enfim, aqui é uma das coisas que são bonitas sobre a ciência da computação, é que você pode resolver um mesmo problema de diferentes formas. Então, a partir do momento em que ele está sobre o beeper e já pegou o beeper, a gente poderia tipo, virar para a esquerda e depois continuar o caminho, ou a gente pode ir reto e só depois virar para a esquerda. Aqui eu vou falar para ele seguir, então move de novo, então ele vai estar nessa posição, e depois a gente vai mandar ele turn left, beleza? Então ele vai virar para a esquerda, aí a gente manda ele move de novo, então a partir de agora ele está nessa posição aqui. E agora o que a gente gostaria de fazer? Conceitualmente, a gente gostaria que ele virasse para a direita, certo? Só que a gente não tem um comando virar para a direita. Então, qual o jeito que a gente pode fazer uma coisa que seria como virar para a direita? É usar turn left 3 vezes, certo? Então, a gente pode falar turn left, turn left, turn left. E se a gente fizer isso, no final, o Carol vai estar olhando para a direita, para o leste. Bom, depois disso, a gente quer move. E a gente vai estar nessa posição que é onde a gente quer put beeper. E por último a gente vai move de novo. E assim a gente vai estar na posição final que a gente queria que o Carol estivesse. Beleza? E aí você olha pra isso e fala, caraca, acabei de escrever um programa. Mas, na verdade não, a gente não escreveu um programa. O que a gente acabou de escrever é um algoritmo. E um algoritmo é basicamente uma receita ou a forma... uma fórmula para resolver um problema, uma receitinha para resolver um problema. Só que isso não é um programa válido em Java. Para fazer isso, se transformar em um programa válido em Java, a gente tem que fazer algumas alterações que representam uma sintática da língua Java. Então é isso, são detalhes sintáticos. O algoritmo a gente já tem, o jeito que a gente vai resolver o problema a gente já tem, e agora a gente precisa fazer isso tudo se transformar em um programa válido em Java. E para fazer isso, a primeira coisa que a gente faz é adicionar parênteses e ponto e vírgula em cada uma dessas coisas. Uma coisa que eu esqueci de comentar. Tudo que eu mostrei para vocês, move, turn left, pick beeper, put beeper, essas 4 coisinhas compõem métodos. Métodos são instruções que você pode dar pro programa e ele vai responder você de alguma forma. O Carol vai te responder de alguma forma. Então isso são métodos. Para fazer métodos válidos em Java, a gente tem que colocar parênteses e ponto e vírgula do lado de cada um deles. Beleza? Então a gente vai fazer isso para todos esses métodos. Então move, parênteses, ponto e vírgula, parênteses, ponto e vírgula, parênteses, ponto e vírgula. Continuamos fazendo isso. A gente faz para todo mundo. Beleza? Então agora a gente tem métodos válidos. Só que isso ainda não é o suficiente para a gente fazer isso virar um programa válido. A próxima coisa que a gente tem que fazer é a gente tem que indicar para o Carol o que é que a gente quer que ele faça, o que é que a gente quer que ele rode. Ele não consegue simplesmente olhar para isso daqui e falar, é isso que eu tenho que rodar. A gente tem que falar para ele, Carol, roda isso daqui, executa isso daqui. E o jeito que a gente vai escrever isso é o seguinte. A gente vai escrever public void run abre parênteses. O que significa esse public? O que significa esse void? Pra falar a verdade, é uma coisa que a gente não vai explicar agora. Um negócio que vai ficar mais claro ao longo das próximas aulas. Por hora, você simplesmente tem que saber que a sintática do Carol de Java exige que para você falar o que é que tem que ser rodado, você escreva public void
run. Esse run significa correr, ou executar, ou rodar em inglês. Então run, parênteses, e depois a gente tem que indicar o que é que vai run. E a gente faz isso falando. Abre uma chave, e depois a gente fecha a chave no lugar que é para parar de executar. Beleza? Então a gente abre aqui, é o começo do que eu quero executar, e depois a gente fecha aqui, é o final do que eu quero executar. Depois disso, a gente vai apertar Tab. A Tab é aquela tecla que fica em cima do Caps Lock, que é a que mantém todas as letras em maiúsculo. A gente vai Tab todos esses métodos que estão aqui dentro de Run. A razão... Bom, eu vou selecionar tudo aqui e apertar Tab. A razão pela qual a gente faz isso é que assim fica visualmente fácil de enxergar o que é que está dentro de Run. Se eu tivesse isso tudo desse jeito, não dá pra ver, tipo, isso daqui tá dentro do run. Se você faz esse espaçamento, fica muito claro, todos esses métodos aqui estão dentro do run. Beleza? E aí você olha pra isso daqui e você fala, cara, agora tá pronto, agora não tem erro e tal, mas na verdade a gente tá quase lá, tá quase na hora de executar o nosso programa, mas ele ainda não tá pronto. Geralmente quando tem um X significa que alguma coisa tá errada e tem coisa pra consertar ainda. Próxima coisa que a gente vai fazer é a seguinte. O Carol, ele é implementado com uma classe em Java. Classes são como se fossem versões... Bom, o Carol é um robô. Cada classe que você fizer do Carol é meio que uma nova versão dele, uma versão melhorada, como se tipo tivesse o Carol versão 1100 e agora você quer fazer um Carol versão 1200. Então uma versão melhorada do Carol, uma versão do Carol que resolve um tipo específico de problema, certo? Aqui a gente tem um tipo específico de problema que a gente quer que o Carol resolva. Então a gente está implementando a nossa própria classe do Carol, a nossa própria versão do robozinho Carol. E para indicar isso, essa é a nossa classe, a gente está criando uma classe nova, de novo tem alguns detalhes sintáticos. E o jeito que a gente vai indicar isso é o seguinte. A gente vai escrever public class e a gente vai escrever o nome da classe aqui. No nosso caso, a gente vai falar que o nome da classe é nosso primeiro Carol, porque é o nosso primeiro Carol. Depois você indica o que é essa versão, de novo colocando, abrindo chave aqui e no final fechando a chave, certo? Então você está falando, bom, essa minha versãozinha nova do Carol é o que está dentro dessas chaves que eu acabei de criar. Beleza? E agora a gente vai de novo corrigir o espaçamento, que é para indicar, isso daqui tudo está dentro do public class, nosso primeiro Carol. Eu vou selecionar tudo, apertar Tab e tudo vai ir para a posição, para o espaçamento correto. Beleza? Então aqui a gente tem a nossa classe. Bom, só que aqui você fala, nossa, aqui do lado está tudo vermelho, tem coisa errada ainda. Sim, a gente tem algumas coisinhas a mais para implementar. Não adianta só a gente falar, o nome da minha classe é nosso primeiro Carol. Você tem que falar o que é que você está... Qual que era a versão anterior, o que é que você está melhorando. E o jeito que você faz isso é o seguinte, você vai falar extends Carol. Extend significa estende. E Carol é a versão original, é a nossa versão 1 do robozinho Carol. Então, bom, feito isso, a gente acabou de indicar aqui, bom, o nosso primeiro Carol é uma extensão do Carol original. E aí você fala, cara, eu tô muito pronto para rodar, mas ainda tem um monte de coisa vermelhinha. E, bom, agora tem uma última coisa que a gente tem que implementar, que é a seguinte. A gente tem que falar de onde que essa primeira versão do Carol tá vindo. O jeito que a gente vai fazer isso é o seguinte, falando import stanford.carol asterisco ponto e vírgula. Stanford programou o Carol pra gente, todos esses métodos, o mundo do Carol e tal, tudo isso funciona porque Stanford implementou um monte de coisa pra gente já. E o que a gente tem que fazer é indicar para o programa, eu quero que você pegue tudo que Carol já escreveu pra gente, para eu conseguir chamar a versãozinha do Carol e conseguir programar a partir dela. Então é isso que essa primeira linha, o import stanford.carol asterisco ponto e vírgula, faz pra gente. E agora não tem mais nada vermelho, então significa que as coisas estão indo bem. E o que a gente vai fazer agora é rodar o Carol. E bom, quando você vai rodar um programa em Eclipse, você tem esses dois carinhas aqui
pretos que estão correndo, que significa tipo run, e aí você aperta um deles para rodar o programa. Eu vou fechar aqui esse daqui, que era a tela que a gente tinha aberto antes. Vou rodar o nosso programa e agora a gente vai ver se dá certo. Yay! O Carol resolveu o problema pra gente. Então, parabéns, todos vocês agora são programadores. A gente acabou de escrever o nosso primeiro programa. Pô, foi mó legal, então vamos rodar de novo. Vamos rodar de novo só pra ter certeza de que funciona. Então a gente aperta aqui Start Program e aí dá erro. Aparece essa tela vermelha com um inseto na frente. Bom, enfim, deu coisa errada. E por que deu coisa errada? Bom, quando a gente fala pro Carol começar, quando a gente fala Start Program, o mundo não é reinicializado. Ou seja, a gente não volta para o estado inicial do mundo. Ele começa a rodar todos esses comandos que a gente tinha escrito a partir do lugar onde a gente parou. E a gente tinha parado nessa situação. E o primeiro comando que a gente tinha escrito no nosso programa era move. Então o Carol vai move, só que ele vai move contra uma parede. E a gente já tinha falado, ele não pode se mover contra paredes, porque quando isso acontece ele morre, ele fica triste, enfim, dá coisa errada e aparece essa tela vermelha que significa deu coisa errada. Então o que a gente tem que fazer é ou load, carregar o mundo de novo por esse botão, ou a gente pode simplesmente fechar e rodar o nosso programa de novo, e ele vai começar do estado inicial, e aí a gente consegue apertar Start Program e roda ele normalmente, beleza? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui no roteiro, que é para garantir que não estou esquecendo nada. Você consegue pensar em alguma coisa, algum comando que seria muito legal se o Carol tivesse? Que ele não tem. Ia ser muito legal se ele tivesse um virar para a direita, né? E a gente consegue escrever, fazer ele virar para a direita. A gente consegue ensinar para ele o que é virar para a direita. E o jeito que a gente vai fazer isso é o seguinte: a gente vai escrever private void. De novo, são detalhes sintáticos de Java. Private void, e aí a gente vai escrever o nome do comando que a gente quer que ele faça, que vai ser turn right, que é virar para a direita em inglês. E aí agora a gente vai de novo criar essa chave, que é para indicar o que vai ser o turn right. E o turn right é nada mais nada menos que virar para a esquerda 3 vezes. Então é isso que a gente vai indicar aqui. Eu cortei de lá, coloquei aqui. Então o turn right vai ser virar para a esquerda 3 vezes. E agora eu posso escrever aqui no meio do programa turn right. E agora o Carol aprendeu a virar para a direita. Então eu posso rodar, né? E vai dar certo. O Carol agora sabe virar para a direita. Beleza? E aí acontece que tem uma outra versão, uma versão melhorada do Carol, que é o Super Carol. E o que bom, a única diferença que o Carol tem em relação... Bom, e agora as únicas diferenças que o Super Carol tem em relação ao Carol é que ele consegue virar para a direita, então ele tem o turn right, e além do turn right, ele também tem o turn around, que é o Carol tá olhando para um lado e ele consegue se virar para olhar para o outro lado, para o lado oposto, para o lado que ele estava de costas. Então a gente pode apagar agora o turn right, porque a gente tem o Super Carol, que tem o turn right, a gente consegue executar o programa, e daí o Carol consegue virar para a direita agora. Beleza? Então é basicamente isso. A gente acaba escrevendo o nosso primeiro programa em Java, e agora a gente pode voltar para os nossos slides. Então aqui está o Carol com os 4 comandos, o Super Carol com os 2 comandos a mais. E agora a gente começa a falar de estruturas de controle. Programadores são muito preguiçosos. Eles muitas vezes não gostam de escrever a mesma coisa várias vezes. Então, por exemplo, eles teriam preguiça de escrever turn left, turn left, turn left 3 vezes. Então tem algumas estruturas que ajudam a gente a dar conta dessa preguiça. A primeira dessas estruturas é o que a gente chama de for loop. O for loop serve para a gente executar algum comando
um número n de vezes, sendo que a gente sabe quanto é esse n, ou seja, quantas vezes eu tenho que executar determinado comando. Então, for loop, ele começa com, para você escrever um for loop, você começa escrevendo for, depois você escreve int I igual a 0. O int é de número inteiro, então integer, que significa número inteiro. O I é só uma letra que a gente usa para indicar o que é que a gente vai chamar esse número inteiro. Você poderia ter chamado de x, de a, de qualquer coisa. E depois a gente fala que ele é igual a 0, que é por onde a gente está começando. Depois a gente fala i menor que 3. Esse 3, ele representa um número de vezes que a gente quer executar algum comando. Você poderia ter escrito 4, se você quisesse executar um comando 4 vezes, ou 5, ou 6, enfim. Aqui é o número de vezes que a gente quer executar um programa, um comando. Depois a gente escreve i++, que, enfim, daqui uns dias todos os comandos vão fazer sentido. Por hora, só memoriza que para você escrever um for loop, você escreve ele desse jeito. É essa formulinha para escrever um for loop. E aí depois você coloca você abre chave, depois fecha chave, e no meio disso você vai colocar as instruções, os comandos que você quer que o for loop execute. Então, por exemplo, para fazer o turn right, a gente tinha que escrever turn left 3 vezes. Com o for loop, a gente pode usar aquela formulinha int i igual a 0, depois i menor que 3, ponto e vírgula i mais, fecha parênteses, abre chave, turn left, fecha chave. E depois um fecha chave aqui, que é para indicar o final do turn right. Então isso daqui vai fazer exatamente isso, vai colocar turn left, vai executar turn left 3 vezes. Beleza? Isso é um for loop, é você executar um comando ou vários comandos. Você poderia ter outras linhas aqui dentro, depois de turn left, então por exemplo turn left e move. Você poderia ter várias linhas aqui, então executar alguns comandos, um número n de vezes, sendo que você sabe quanto é esse n. Só que imagina que em algumas situações você não sabe quanto que é esse n. Então, por exemplo, imagina que eu estou aqui, eu quero chegar lá do outro lado da sala e... eu não, na verdade, o Carol. O Carol está aqui, ele quer chegar do outro lado da sala e aí ele tem que dar um certo número de passos para chegar até a parede. Só que ele não sabe quantos são os passos que ele tem que dar. E vamos supor que sejam 8 passos e ele pense que são 10 passos. Então ele vai tentar usar um for loop para dar 10 passos, então usar 10 moves. Só que depois que ele tiver dado o 8º passo, quando ele for dar um 9º, ele vai de encontro com a parede. E aí ele vai morrer e vai acontecer coisas tristes e etc. Então o for loop não seria uma boa solução para esse tipo de problema. E é por isso que a gente tem o while loop. While significa enquanto em inglês. E a gente usa ele exatamente para esse tipo de situação. A gente pode falar enquanto uma certa condição for verdade, a gente quer que o Carol continue se mexendo. Então eu vou escrever aqui, a gente não vai rodar nenhum programa, mas eu vou escrever aqui, eu escrevi na lousa durante a aula hoje, e eu vou escrever aqui só para vocês terem uma noção do que seria isso. Vou escrever aqui dentro. Um exemplo de situação um exemplo de como você poderia usar o while loop é da seguinte forma. Você poderia escrever while. Imagina que você tivesse um comando que identifica se a frente está livre. Então, while front is clear. Então, enquanto a frente estiver livre, eu quero me mover, eu quero continuar dando passos. O que acontece é que, na verdade, você tem esse comando, front is clear, a frente está livre. E você poderia usar ele para resolver esse tipo de problema que eu acabei de dar de exemplo. Você poderia falar while front is clear, ou seja, enquanto a frente estiver livre, eu quero continuar me movendo, eu quero continuar dando passos. E quando eu chegar na parede, eu estiver de frente com a parede, ou seja, a frente não está mais livre, ou seja, essa condição aqui vai deixar de ser verdade, eu saio do while loop, eu paro de executar o que está aqui dentro. Mas enquanto essa condição for verdade, eu vou continuar executando. Beleza? Então, bom, esse é um exemplo de situação que você usaria o while loop. Você coloca while
Enquanto uma condição for verdade, eu quero que você execute isso infinitas vezes. Quer dizer, o número de vezes até quando essa condição for verdade. A partir do momento que ela deixar de ser verdade, que ela for falsa, sai do while loop e continua executando o que tiver depois do while loop. Então isso aqui é o nosso while loop. E assim como o front is clear, a gente tem vários outros comandos que o Carol usa para sentir o que está ao redor dele. Na verdade, são todos esses daqui. Então eu vou dar uma passadinha bem rápida por cada um deles da coluna esquerda. Bom, primeiro a gente acabou de ver, front is clear, identifica se a frente do Carol tá livre, se não tem nenhuma parede na frente. Left is clear faz a mesma coisa para a esquerda do Carol, então vai checar se a esquerda do Carol está livre. Se estiver livre, vai retornar a verdade. Se tiver uma parede, a esquerda do Carol vai retornar falso. Mesma coisa para o right, para a direita do Carol. E aqui é beepers present. O que esse comando faz é, ele checa se o Carol está sobre um beeper. Então se o Carol estiver numa posição e nessa posição existir um beeper, isso daqui retorna a verdade. Se naquela posição onde o Carol está não tem nenhum beeper no mundo, naquela posição. Se naquela posição do Carol não tiver beeper, vai retornar falso. Depois a gente tem beepers in bag. Então se a mochilinha do Carol tiver algum beeper nela, isso daqui vai retornar verdade. Se a mochilinha do Carol não tiver beeper algum, vai retornar falso. Depois tem facing north. North, no caso, é a parte de cima do mundo do Carol. Então, se o Carol estiver com a frente dele para cima, esse facing north retorna a verdade. Facing east é a mesma coisa para o leste, ou seja, para a direita. Se o Carol estiver olhando para o leste, para a direita, isso daqui retorna a verdade. Mesma coisa para o sul, south. Mesma coisa para o west, oeste, que é esquerda. South, lógico, é para baixo. E para cada um desses comandos, a gente tem o oposto deles. Então, o oposto de front is clear é front is blocked. Então, se o Carol estiver em uma posição e tiver uma parede na frente dele, se você falar, checa aí se front is blocked, vai retornar a verdade, porque a frente está bloqueada, tem uma parede na frente dele. Mesma coisa para o left, para a esquerda, então left is blocked, vai checar se a esquerda do Carol tem uma parede bloqueando. Mesma coisa para o right, para a direita, né? Aqui é no beepers present, então isso daqui retorna a verdade se o ponto onde o Carol está não tem beeper algum. Então se ele está em um lugar onde não tem beeper, isso daqui retorna a verdade, no beepers present. No beepers in bag, então se o Carol está com a mochila vazia, isso daí vai retornar a verdade. Not facing north, então se o Carol estiver olhando para qualquer um dos outros lados que não seja north, então se ele estiver olhando para a esquerda, para a direita ou para baixo, isso daqui vai retornar a verdade. É a mesma coisa para cada um dos outros pontos cardeais. Então, bom, aqui tem uma explicação desse, se você quiser rever, é só olhar nos slides. E agora a gente tem a estrutura chamada if statement. O if significa se. O if é executado quando uma condição é verdade, só que ele é executado uma vez só. Então você pode falar, se uma certa condição for verdade, eu quero executar alguma coisa. Um exemplo de situação que você pode usar o if é o seguinte: if beepers present, e aí, de novo, detalhe sintático, né? Abre parênteses, fecha parênteses. Aqui eu vou colocar a chave. Então, if beepers present, eu quero peak beeper. Então o que é que está escrito aqui? Aqui a gente está falando, se o lugar onde o Carol, se a posição onde o Carol está, se o ponto onde o Carol está tiver um beeper, eu quero pegar esse beeper. Esse tipo de comando é muito útil para evitar bugs, para evitar erros. Bom, se você tentar pegar um beeper em um lugar onde não tem, vai dar erro, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu quando o Carol foi de encontro com a parede. Ele vai ficar triste e tal, esse tipo de coisa. Aí vai aparecer aquela telinha vermelha. Então isso daqui é um negócio legal para você checar. Se tiver um beeper presente, eu quero pegar o beeper. Se essa condição não for atendida, o que está aqui dentro não vai ser executado. Então isso daqui vai ser simplesmente pulado. Certo? Então você poderia acabar de escrever por aqui. Só que aí tem uma estrutura com o if, que se chama else. Ela combina com o if. Ela sempre vem junto com o if. E o else,
ele vai definir comandos que vão ser executados se a condição do if for falsa, se ela for mentira. Então, por exemplo, digamos que o Carol esteja sendo um cara generoso e se não tiver nenhum beeper presente, ele vai put beeper. Então essa é a forma como você usa um if-else statement. Se o if for verdade, o que está dentro do if vai ser executado. Então, se tiver um beeper presente, o Carol vai pegar o beeper. Se isso daqui for falso, isso daqui não vai ser executado, ou seja, o pick beeper não vai ser executado, mas eu vou executar o que está dentro do else, que é o put beeper. E paralelamente, se o beeper present for verdade, o que está dentro do else não vai ser executado, certo? Porque o else só executa quando o que está a condição do if for falsa. Beleza? Sem problemas aqui. Uma coisa legal também é que dá para você colocar um if statement dentro de um if statement. Então, se eu quisesse, eu poderia ter colocado aqui dentro desse primeiro if statement um outro, que seria, por exemplo, if from is clear, move. Então eu vou checar se a posição onde eu tô tem beeper. Se tiver, eu vou pegar um beeper e aí eu vou checar uma outra coisa, que é se a minha frente estiver livre, eu quero ir pra frente, eu quero me mover. Se a frente não estiver livre, esse comando move não vai ser executado. Além disso também, se o beeper present for mentira, se ele for falso, se não tiver um beeper onde o Carol tá, nada do que tá aqui dentro vai ser executado. Então esse if aqui nem vai ser olhado e tal. Beleza? Isso aqui é um jeito de você usar if statements, você pode colocar um dentro do outro e tal. Acho que é legal deixar claro que a diferença entre o while e o if é que o if ele é executado uma vez. Então você vai estar executando tudo que está acima do if, você vai checar a condição do if uma vez e depois você vai continuar executando o que tem depois. O while loop ele vai executar várias vezes até essa condição aqui deixar de ser verdade. Enquanto o if não, o if ele vai executar uma vez. O while vai verificar várias vezes. Essa condição ainda é verdade? Se for, executa. Agora, ainda é verdade? Se for, executa. Então acontece várias vezes, enquanto o if é uma só. Fechado? Então isso aqui é um pouco do if, else statement. E a gente está quase chegando na lição. Agora eu vou mostrar um exemplo de como que você pode colocar tudo isso que eu falei junto. Então, bom, só arrumando aqui o nosso primeiro Carol. E agora a gente vai para o Carol Alpinista. O Carol Alpinista, ele tem agora uma nova missão. A gente tinha a nossa primeira missão lá, naquele mundo do Carol. Agora o Carol tem outra missão. Essa nova missão do Carol é a seguinte. O Carol, ele vai estar sempre em um mundo, nesse tipo de situação, tá? Pro Carol Alpinista, ele vai estar sempre em um mundo que tem 9 colunas. Então você pode chegar aqui, tem 9 colunas. E o Carol tem que chegar dessa posição, ele vai sempre começar na posição 1, 1. E ele tem que chegar na posição 1, 9. Ele tem que chegar até aqui do outro lado do mundo. Só que aí tem algumas paredes no meio. E é daí que vem o nome Carol Alpinista. Ele tem que escalar todas essas torres. Então a gente quer que o Carol faça o seguinte caminho. Ele suba essa primeira torre, depois ele desça, depois ele suba a segunda, depois ele suba a terceira, depois ele suba a quarta, depois a quinta, sexta, sétima e oitava. Percebe que para fazer isso ele tem que meio que dar 8 passos na horizontal. Certo? Isso vai ser importante pra gente. Bom, é basicamente isso. Beleza, as torres elas podem ter alturas variadas e elas podem estar espalhadas também, sabe? Esse daqui é um exemplo do mundo do Carol Alpinista, mas eu também poderia deixar de ter essa torre, sabe? Esse espaço podia estar livre e eu podia ter a primeira torre só aqui, depois da coluna 2. E essas especificações e tal vão ficar um pouco mais claras daqui a pouco. Mas basicamente por hora a gente quer que o Carol consiga escalar todas essas torres e chegue do outro lado. Vamos ver como a gente pode fazer isso. O jeito que a gente pode fazer isso é o seguinte. A gente tem aqui, né, Public Class, Carol Alpinista, Public Void Run. E o que a gente está executando é o seguinte. A gente começa com um for loop.
E esse for loop vai ser executado 8 vezes. Essas 8 vezes representam a quantidade de passos que o Carol vai dar na horizontal, certo? Ele tem que dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 passos na horizontal para chegar ali. Esse for loop meio que representa isso, sabe? O quanto ele tem que se mexer na horizontal. Então tem esse for loop que vai ser executado 8 vezes. E depois que a gente entra no for loop, a gente tem um if statement que checa o seguinte: if front is clear, move. O que isso significa? Se o Carol estivesse nessa posição e não tivesse essa parede, ou seja, ela estivesse livre, eu só ia querer que ele se movesse para frente, certo? Não tem nenhuma torre para escalar e tal, só ia querer que ele se movesse para frente. Então é isso que esse primeiro if statement checa. Se a frente estiver limpa, se ela estiver livre, só move, só vai para frente. Else, ou seja, se tiver uma parede na minha frente, eu quero que você traverse a torre. Então a gente criou um comando aqui chamado traversar a torre. E aí você fala, pô, Gustavo, tá de sacanagem, né? Não tem nenhum traversar a torre no Carol, especialmente em português. Exatamente, não tem. E aí a gente vai lá e vai criar. Então a gente escreveu aqui atravessar torre e agora a gente vai explicar o que é o atravessar torre. Então a gente vai criar o comando, assim como a gente criou naquela hora turn right, a gente vai criar private void atravessar torre. É um novo comando que a gente está ensinando para o Carol. E o atravessar torre é composto de 3 partes. A primeira é subir a torre, certo? Então o Carol sairia daqui e iria para cá. A segunda parte é move, ou seja, ele sairia dessa posição e iria para cá. E o último comando é descer torre, que é o Carol sairia daqui e iria para cá. E terminaria olhando para o leste, para o lado direito. Então o atravessar torre é composto por essas 3 partes super simples, né? Subir a torre, se mover e depois descer a torre. E percebe que aqui você meio que está lendo o código como se fosse meio que uma mistura, né? De inglês com português. É muito legível. E esse é um dos primeiros conceitos, um dos primeiros princípios de bom estilo em programação. Seu código ele tem que ser legível não só para computadores, não só computadores têm que saber executar eles, mas pessoas têm que ser capazes também de olhar para o seu código e saber o que está acontecendo sem muita dificuldade. Elas têm que ser capazes de bater o olho e falar, é isso daqui que o código faz, eu consigo entender. Que é o que a gente está fazendo aqui. Então a gente usou aqui um subir torre e descer torre, e agora a gente vai ensinar para o Carol o que é subir torre e descer torre. O primeiro aqui é private void subir torre. E o que esse subir torre faz? A primeira coisa que o Carol vai fazer é virar para a esquerda, porque assim ele pode começar, né, a escalar a move. Então primeiro a gente turn left. Depois disso, a gente vai ter um while loop. E esse while loop vai checar o seguinte: while right is blocked, ou seja, enquanto a direita do Carol estiver bloqueada, eu quero que ele se mova. Porque enquanto a direita do Carol estiver bloqueada, isso significa que não acabou a torre. Então significa que ele tem que continuar se movendo, ele tem que continuar indo para cima. Quando essa condição deixar de ser verdade, ele vai sair do while loop. Ou seja, quando a direita do Carol não estiver mais bloqueada, significa que ele chegou no topo da torre e agora ele pode virar para a direita, certo? Então o Carol chegou no topo da torre, a direita agora está livre, ele vira para a direita e agora vai ser, depois do subir torre, é executado o move. Então ele vai estar no topo da torre, porque ele acabou de subir a torre, agora ele vai move. E agora a gente vai explicar o descer torre, a gente vai fazer o descer torre. A primeira coisa para descer a torre é o Carol vira para a direita, e a gente entra de novo num while loop, e agora o que esse while loop faz é while front is clear, move. Ou seja, enquanto o Carol estiver com a frente livre, ele vai continuar se movendo. Quando a frente deixar de estar livre, significa que ele chegou na linha 1, ou seja, ele chegou na borda inferior aqui do mundo, ele chegou à base da torre. Então, a gente tem o turn right, while front is clear, move. Quando o front is clear deixar de ser verdade, significa que ele chegou na base da torre, e agora ele pode turn left. E depois que ele turn left, ele vai estar na mesma, ele vai estar olhando para a mesma direção, ele vai estar olhando para a direita de novo, e a gente vai voltar. Fazer isso tudo foi uma execução do for loop, e agora a gente vai executar de novo, porque a gente vai executar ele 8 vezes.
Então o for loop vai executar todos esses comandos aqui de novo. Então vamos colocar o negócio em ação para ver como que é na prática, para ver se isso daqui funciona mesmo. A gente vem aqui, escolhe o Carol Alpinista. Isso daqui aliás é uma coisa que eu acho que eu devia comentar. No Eclipse você tem esses dois bonequinhos pretos. Quando você escolhe o da direita, você vai escolher qual dos programas que você tem disponível você quer que execute. Aqui no caso a gente tem dois, o nosso primeiro Carol e o Carol Alpinista. Se você clicar no botão da esquerda, você pode ver que tem meio que umas fumacinhas do lado, significa que ele está correndo mais rápido. Você vai executar o último programa que foi executado. Então é basicamente isso. E agora a gente vai rodar o programa para ver se o Carol está escalando a torre. Você pode ver que ele está se comportando exatamente do lado que a gente queria, do jeito que a gente queria que ele se comportasse. Ele está atravessando cada uma das torres, subindo elas, depois se movendo, depois descendo. E ele executa isso 8 vezes até chegar no final do outro lado do mundo. Certo? E agora a gente vai ver se esse Carol é bom mesmo, então se ele funciona em outros mundos. Aqui eu vou carregar um outro mundo, Load World, e eu vou carregar o Carol Alpinista 2. Aqui no canto bem pequenininho é o Carol. E essas daqui são as torres de tamanhos bem diferentes do primeiro caso. E a gente quer saber se o Carol executa mesmo assim, no mundo que é bem diferente do primeiro. E aí você vai ver que se a gente rodar, o Carol vai funcionar. Aqui eu vou deixar ele um pouco mais rápido, porque senão vai demorar muito. Tem essa barrinha aqui do lado. Você pode escolher a velocidade. E aí o Carol está conseguindo ali escalar cada uma das torres. E pronto, ele conseguiu. Olha só. Esse é um segundo princípio muito importante de programação. Escrever um bom código. É que o seu código ele tem que ser generalizável, ou seja, ele tem que funcionar em todos os casos que sigam as especificações que foram dadas. Então, no nosso exemplo aqui, a especificação era: o mundo tem 9 colunas, com torres no meio de alturas variadas, e foi basicamente isso. Então, o Carol tem que rodar em qualquer mundo que siga essas especificações. Ele não tem que rodar no mundo que tenha 10 colunas ou 11 colunas, porque isso não fazia parte da especificação. Mas todo mundo que siga as especificações que a gente deu, ele tem que rodar corretamente. Beleza? Então esse foi o nosso segundo programa com o Carol, que funcionou muito bem. E, bom, na verdade, por agora a gente termina a nossa primeira aula. A gente já disponibilizou a lição 1, que vai ser com o Carol. O Carol eu acho que já deu para reparar, né? Apesar de ele ter comandos muito simples, né? Tem 4 comandos principais, depois aqueles comandos para sentir o mundo ao redor dele. Mesmo com comandos super simples, dá para você fazer coisas bem complexas com ele. Na verdade, na próxima aula a gente vai começar a fazer matemática com o Carol. Então a gente pode fazer vários exercícios bem legais com ele. E essa primeira lição tem alguns exercícios desses. Quem quiser já pode começar a fazer. Essa lição 1 ela tem 4 problemas, então tem 4 missões que você tem que resolver com o Carol. Algumas são um pouco mais complicadas, outras são mais simples. Com o que a gente explicou hoje já dá para começar, então se você tiver a fim de começar e fala: Gustavo, eu quero começar logo, sinta-se à vontade. Na nossa pasta do Google Drive, no nosso site, a gente tem as instruções sobre como baixar o Eclipse, como fazer para baixar a lição de casa e como executar a lição de casa dentro do Eclipse. Se tiver alguma dúvida, você pode mandar e-mail ou preferencialmente mandar no nosso fórum, que a gente também vai colocar um documento agora na pasta do Google Drive falando sobre como entrar no fórum e como postar dúvidas lá. Então, se tiver dúvida sobre qualquer coisa aí, é só postar lá no fórum. E é basicamente isso. Espero que tenham gostado e ficamos por aqui. Uma coisa, não se esqueçam de novo de adicionar o e-mail do CS106BR como contato do seu e-mail, senão fica complicado de entrar em contato com vocês. Era isso que tinha por hoje. Valeu, galera!